Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai assistir esse vídeo, mas eu gostaria que você estivesse com o coração receptivo àquilo que Deus quer ministrar através da palavra dele. E hoje Deus quer ministrar na nossa vida através de um texto em Atos capítulo 5, muito conhecido, que fala sobre um casal que fecharam parceria para algo que não era certo. E nós vamos aprender junto com este casal hoje, lá em Atos 5. Eu quero fazer a leitura para ter um entendimento melhor daquilo que nós vamos falar. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que entristecesse o Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a e não ficando para ti? E vendida não estava o seu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ao decorrer do capítulo fala as consequências que esse casal levou por ter mentido. O contexto, a comunidade naquele tempo, eles estavam vivendo, no capítulo anterior fala que eles estavam vivendo um tempo de um só coração e uma só alma. Todos estavam no mesmo propósito. Ananias e Safiras quis fazer a mesma situação, mas eles não fizeram uma motivação certa. Eles reteve uma parte do valor e enganaram, esconderam para si aquela parte. E o que nós vamos aprender, queridos? Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós não conseguimos nos posicionar. Se não conseguimos nos posicionar, nós estamos levados pelo ambiente que nós vivemos. O início de tudo, se queremos viver uma situação diferente, se queremos viver uma transformação, se queremos viver o céu no nosso lar, no nosso serviço, onde nós convivemos, nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós temos que nos conhecer. E Safira não se conhecia, por isso ela se deixou levar pelo engano. Safira não sabia quem ela era. Safira não tinha certeza da sua identidade. O significado do nome de Safira era formosa. O que uma mulher formosa ela tem? Qual é o significado de uma mulher formosa? Começa a pensar aí. Uma mulher delicada, uma mulher de postura, uma mulher de posicionamento, mas Safira não conseguiu se posicionar. Ela não conseguiu ir contra o teu esposo. Ela não conseguiu confrontar o teu esposo. Ela não conseguiu viver a formosura que era a Safira na sua essência. Quando você não se conhece, você não consegue se posicionar. Quando você não se posiciona, oportunidade de você se consertar vem e você não sabe aproveitar. Safira, ela fechou com teu esposo exatamente uma parceria errada. Mas ao longo do capítulo, se você for lendo, aí o Ananias foi até o apóstolo ainda perguntou e ele manteve a resposta, não é só esse valor. Aí tem um versículo que diz, né, que ele caiu e expirou, né, ele faleceu ali, naquele momento. 3 horas depois, entrou sua mulher, e ela não sabia o que tinha acontecido. E disse-lhe Pedro: Disse-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, foi portanto. Sustentar a mentira leva à destruição. Sustentar o engano destrói, já acaba de destruir aquilo que já estava em ausência, né? Que ela não tinha uma identidade convicta. Ela teve uma chance de se consertar.
Se aqui, quando o apóstolo Pedro falou, vendeste por tanto aquela idade, e ela falasse, não, eu não quero mais compactuar com o engano e com a mentira do meu esposo. Foi tanto que nós vendemos. Na palavra de Deus, nós encontramos mulheres que decidiram não fechar o acordo com o que estava errado. Tem uma outra mulher também muito interessante, Abigail. Lá em Samuel, está falando sobre Abigail, esposa de um homem rude. Vamos falar uma versão contemporânea, um ogro, grosso, ignorante. E ela poderia ter fechado parceria com ele quando ele queria matar Davi, quando ele não quis honrar Davi como... E ele não, e ela foi tão apaziguadora que mesmo o esposo dela não merecendo, ela ainda tentou trazer a paz para aquele ambiente. Você escolhe ser uma Abigail ou você escolhe ser uma Safira? Sabe por quê, querida? Você que já é casada, não encerra um ciclo, não termina um casamento precipitado. Vê as consequências, mas olha para o teu esposo com um olhar assim, eu posso orar por ele. Se eu já estou casado com ele, se eu tive a oportunidade de conhecer, eu não conhecia este lado do engano, da mentira, do erro. Agora Deus vai me dar a ousadia, a unção de Abigail, de não fechar no erro, mas de trazer a paz, de apaziguar as situações. Safira não teve essa sacada de aproveitar essa oportunidade. A integridade e o comprometimento, querida, atrai o coração de Deus, move o coração de Deus. Você quer trazer Deus para dentro da tua casa? Você quer trazer Deus para o ambiente que você vive? Você quer trazer Deus para os seus relacionamentos? Seja íntegra e comprometida com Deus. A nossa integridade, o que fala lá em Jó? Homem fiel e íntegro. Passou pelo que passou, mas ele atraiu a presença de Deus para ele. Ele não passou naquela situação sozinho. Jó não encarou aquela adversidade sozinho. Jó não passou pelas dores sozinho. Por quê, pastora Jaque? Por que o Jó não estava sozinho? Porque a sua integridade, ai, que coisa mais incrível, a integridade de Jó atraiu a presença de Deus para perto dele e ele não passou por nada daquela situação sozinho, porque se ele passasse sozinho, ele não conseguiria. Ele não suportaria. Jó passar por aquela situação sozinho, ele teria morrido. Uma outra mulher íntegra que eu fico apaixonado pela postura dela, que ela, em vez de ceder à pressão, ela preferiu guardar para si e levar diante de Deus de joelho. É Ana. Quanta perseguição que Ana sofreu, quanta injúria, quanta levantes Penina fez com Ana. Ana poderia ter cedido, Ana poderia ter guerreado contra Penina no nível de Penina, mas não era sobre Penina, era sobre Ana. Você não pode ir contra aquele que está de engano, de mentira, sobre ele, mas é sobre você. E Ana, ela viveu, ela se relacionou com Penina no mesmo ambiente, na mesma família, na mesma casa, mas ela agia sobre Ana, ela não agia sobre Penina. Ela ia ao templo, ela dobrava o joelho ali, Senhor, eu não suporto essa situação. Querida, coloca diante do Senhor a situação que você tem vivido. Você está dentro da tua casa, está no teu emprego, esse relacionamento que tem engano, que tem mentira. Não feche parceria com quem vive de engano. Não feche parceria com quem vive de mentira. Seja uma Abigail que traz a paz. Seja uma Ana que vive
o que é sobre ela e não sobre o outro. Mas como assim sobre ela, pastora? Levantam contra você, você quer levantar mais alto ainda? Mentem sobre você, você também quer mentir sobre ele? Não. Seja aquela que traz a paz, aquela que apazigua, aquela que consegue viver nesse ambiente. Ana conseguiu e suportou viver nesse ambiente com Penina. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo, mas elas viviam no mesmo ambiente, na mesma casa, dividiam a mesma família. E a Ana conseguiu se posicionar. Você tem mudado o ambiente que você viu, você tem sido mudada pelo ambiente. Teoricamente, existem aval para isso. Você é aquilo que as 5 pessoas mais próximas são. Quais são os tipos de relacionamento? Você convive tanto com uma pessoa que você pega os trejeitos, você pega o estilo de se vestir. Lembra quando Pedro negou Jesus? O que as pessoas falavam? Mas você anda igual ele, você fala igual ele, porque Pedro conviveu 3 anos com Jesus, querida. Você pega os trejeitos. Então você é exatamente aquilo das pessoas que estão próximas de você. Mas a Ana, ela não ficou rude com a Penina. A Ana não pegou o estilo competidor da Penina. Ela conseguiu reverter a situação de joelho no templo todo ano. Quando eles subiam ao templo, a Ana, ela dobrava os seus joelhos e clamava ao Senhor Jesus. O ambiente tem se transformado. Ou você está conseguindo transformar esse ambiente que você vive? O que tem acontecido na tua casa, no teu emprego, na tua família? O que temos permitido entrar no nosso coração? O que nós temos, a Penina permitiu entrar no coração dela. O engano, a Penina não, perdão, a Safira permitiu entrar o engano que o seu esposo inventou. Tudo aquilo que nós permitimos entrar no nosso coração pode ofuscar a nossa identidade. Incrível, né? Uma mulher de formosura. O seu nome hoje não tem ligação à formosura, mas tem ligação a engano. Toda vez que você lê sobre Ananias e Safira, do que você lembra? Você não lembra da formosura, você lembra do engano. Tudo aquilo que você permite entrar no teu coração ofusca a tua identidade. O que você tem permitido entrar no teu coração? O que você tem permitido entrar? No teu ambiente de trabalho, as pessoas com que você convive, você tem permitido entrar no teu coração a convicção dessas pessoas? Na tua família, você vai conseguir se posicionar como Ana? Você vai conseguir viver sua essência e não deixar deturpar a tua identidade, o ambiente que você vive? O que nós praticamos, querido, tem um poder sobre nós. As pessoas nos identificam pelo que fazemos. Olha que incrível. Eu sei que é sobre ser, mas as nossas atitudes falam muito. E Safira não ficou conhecida como a formosura. Safira ficou conhecida na história como a que engana, porque ela se deixou levar pela influência do esposo. Eu já ouvi muitas mulheres falando: pastora, cansei de pagar preço por marido, cansei de orar por marido, eu vou dançar conforme o ritmo dele agora. Se ele vai pro bar, eu vou, se ele vai pra noite, eu vou, se ele vai pro ambiente assim, eu vou. Querida, você vai ficar conhecida como o que na história? A formosura ou o engano? Você vai viver quem realmente Deus te fez para ser?
Você vai viver aquilo que Deus descreveu para você ou você vai viver aquilo que a sua comunidade de relacionamento estipulou que você tem que ser? Deus, ele te fez formosa. É sobre você, não é sobre o outro. Formosura. E a Safira se deixou ser levada, e por isso hoje ela não é conhecida como formosura, mas como enganadora. A que mentiu. O que temos deixado, permitido entrar no teu coração, no nosso coração. Qual é a tua verdadeira identidade? Você sabe a tua verdadeira identidade. Uma vez Deus ministrou no meu coração uma dinâmica para eu fazer com adolescentes. E eu busquei o significado do nome de cada adolescente. E assim eu fazia um ato profético declarando o nome dele. Não foi em vão o nome que a tua mãe escolheu para você, não foi. E ali existiam adolescentes que o significado era rocha, era princesa, era integridade, homem de caráter, e isso eu ia ministrando. Jesus, olha o que Deus fez desde o ventre da tua mãe, ele te chama de forte, desde o ventre da tua mãe, ele te chama de princesa, e assim eu fui ministrando. Procura o significado do teu nome, querida. Vai na frente do espelho e declara, valida em você aquilo que Deus te chama desde o ventre da tua mãe. Se é princesa, se é força, se é... Ah, pastor, o significado não é interessante, mas você pode fazer esse Jacó se transformar em Israel. Briga aí com Deus, Deus. Quero carregar esse significado para a minha vida, não. Não sei o que se passava no coração da minha mãe. Mas Safira, desde o ventre da mãe dela, Deus a chamava de formosura. Incrível, né? Como no desenvolver e no crescer, ela se deixou ser levada. Não deixe ser levada pelo ambiente que você se relaciona. Não deixe ser levada pelos relacionamentos. Porque se você não souber quem você é, você não consegue se posicionar. Você não consegue se posicionar no casamento, você não consegue se posicionar nas suas amizades, você não consegue se posicionar na sua família, você não consegue se posicionar na tua igreja, você não consegue se posicionar, porque você não sabe quem você é. Safira não se posicionou aqui contra a atitude de Ananias porque ela não sabia quem ela era. Procura saber a tua verdadeira e real identidade. Valida em você aquilo que Deus já, desde o ventre da tua mãe validou. Não vive fora do propósito de Deus. Quantas mulheres sabem qual é o teu propósito, mas o ambiente que você vive deturpou a tua identidade? Quantas mulheres que vão me ouvir sabe a tua verdadeira identidade, mas está deixando ser influenciada pelas afrontas da Penina? Quantas mulheres estão me ouvindo? Sabe quem você nasceu para ser, mas as suas amizades estão te levando para um lado contrário daquilo que você nasceu para ser? Aí você escolhe, você vai ser conhecida como a formosura ou como a engana, o que engana. Eu prefiro ser conhecida como a formosura, mesmo que me doa abrir mão, mesmo que me doa encarar essa situação, mesmo que me doa bater de frente com a situação, mas eu quero ser conhecido como a formosa. Aquela que Deus me criou desde o ventre da minha mãe para fazer a diferença nos ambientes e não os ambientes me transformarem. Não esqueças dessas palavras. O que temos permitido entrar no nosso coração ofusca quem realmente nós nascemos para ser. A integridade e o comprometimento atrai o coração de Deus. O engano e a desobediência geram a destruição.
O que praticamos tem o poder sobre nós e as pessoas nos identificam por aquilo que fazemos. Guarda essa palavra no teu coração, querido. Muda ambientes, mas não permite o ambiente te mudar. Cuidado com aquilo que tem do teu coração, porque vai deturpar a tua identidade. Você não vai conseguir se posicionar. E começa a refletir. Eu vou ser lembrada como quem? O que eu tenho agido, o que eu tenho reproduzido por causa do ambiente que eu vivo. Quem sou eu? Quem eu quero ser lembrada no futuro? Existe uma geração pela frente que vai lembrar de você. Como a que engana ou como a que é formosa. Você é formosa. Amém? Um beijo carinhoso. Fica com Deus.